Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à edição de número 10 do Em Pauta, programa produzido em parceria entre as TVs Unesp, TV Câmara de Botucatu e TV e Rádio Câmara de Bauru. A cada programa a gente discute assuntos de relevância para a comunidade, sempre, é claro, com a presença de especialistas no assunto. E hoje nós vamos conversar sobre Olimpíadas. Os Jogos Olímpicos de Tóquio foram adiados de 2020 e tem previsão de abertura no dia 23 de julho de 2021. Lógico, com esse contexto de pandemia, algumas mudanças, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre um aspecto que pode e costuma interferir no desempenho de atletas de alto rendimento, que é o aspecto psicológico. Para isso, a gente conta aqui com a presença, como eu falei, de dois especialistas, dois convidados muito especiais. Neste primeiro bloco, quem nos acompanha, quem vai compartilhar do conhecimento que tem com a gente, é o professor Afonso Antônio Machado. Ele é coordenador do LEPESP, o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicologia do Esporte, da Unesp, em Rio Claro. Professor Afonso, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, quem agradece sou eu pela possibilidade de estar com vocês mais uma vez, e espero estar muitas outras vezes, em especial diante de um assunto deste tamanho. Eu diria apenas, não fazendo uma correção, mas fazendo uma complementação na fala da Adriana, hoje em dia, quando nós pensamos na psicologia do esporte, não é um assunto ou um tema que pode comprometer, mas com certeza é um dos temas mais importantes diante da ciência do esporte, porque sem um estado emocional equilibrado, nenhum atleta que não é uma super máquina consegue superar os obstáculos. Então, a alegria é minha de estar com vocês e, obviamente, meu laboratório está sempre à disposição de vocês. Professor, muito obrigada aí pela correção, mas ela já vai ter que ser detalhada agora nessa primeira pergunta, porque é exatamente sobre isso que a gente gostaria de começar conversando. O senhor poderia contar para a gente um pouco de como foi essa evolução, a introdução da psicologia no esporte e o quanto, de fato, hoje ela é fundamental na preparação desses atletas, sobretudo os de alto rendimento? Pois é, Adriana, a coisa é tão complicada. Você acredita que tudo isso começa no período da Guerra Fria, em que as duas grandes nações, né, Estados Unidos e Rússia, estou falando ainda da Rússia, né, se degladiavam por medalhas olímpicas, por medalhas esportivas, e obviamente que o objetivo deles nessas medalhas era dizer que aquele sistema político era o melhor. Então, era a luta entre o capitalismo e o socialismo, não é? E dessa maneira, os primeiros recursos foram recursos fisiológicos. Então, os primeiros estudos da psicologia do esporte surgem em laboratórios de fisiologia, em que eram analisados, por exemplo, o sono dos atletas. Então, os atletas que dormem mais têm mais energia para consumir, e as questões motivacionais que levavam o atleta àquela prática esportiva, e mais do que a prática, né? O atleta de alto nível, além da prática, tem as perdas, né? As perdas sociais, as perdas culturais, porque ele tem um certo isolamento. E, obviamente, que, por exemplo, puxando agora para este momento em que nós estamos, falar de isolamento para um atleta olímpico é falar de água para o pinguim, não é? E aí nós vamos vendo essa evolução crescendo de uma maneira tal que outros países foram entrando e foram na mesma situação de estudo, de análise das possibilidades, e nós começamos a ter assim um despertar às questões emocionais dos atletas. Então, quanto de cada um de nós é dado no estado emocional para uma prática esportiva, e aí essa prática esportiva, quanto é que eu vou refinando para chegar no esporte de alto nível. Então, quando a gente pensa nessa evolução, Adriane, essa pergunta é muito boa, eu penso na evolução assim, de todo o conjunto da ciência do esporte. Então,
crescem os métodos de treinamento, crescem as táticas, crescem os implementos, os tênis, os calções, as chuteiras, as varas, as piscinas tomam mais cuidado com a ondulação da água, então tem todo esse acompanhamento da engenharia e arquitetura esportiva e, obviamente, também com isso aparece aí uma preocupação das ciências humanas, no caso da psicologia, que passa a se afeiçoar à prática esportiva e a toda e qualquer prática esportiva, desde o caminhar, o andar, o estar numa academia e a prática esportiva de alto nível, evidentemente, na ponta deste gráfico. E aí, então, quando a gente pensa no esporte de alto nível, a psicologia de esportes passa a ter uma função preponderante, ela deixa de ser apenas uma coadjuvante para ser alguma coisa estrelar. Porque, veja bem, o atleta que não está bem posicionado emocionalmente, ele não consegue atingir um bom rendimento físico e, consequentemente, ele terá algumas avarias que complicarão no seu rendimento técnico e tático, certo? Então, hoje, nós acreditamos que a psicologia dos esportes é uma das eminentes, das mais necessárias, quando eu penso num treinamento esportivo de alto nível. E aí nós temos como exemplo os Jogos Olímpicos, né? Um campeonato mundial, um campeonato sul-americano, um pan-americano, já está no nível de grandes jogos, de grandes eventos, em que são feitas cobranças emocionais tremendamente grandes, e essas cobranças são externas e internas, não é? E diante disso é necessário que o atleta se sinta humano, que ele não perca essa natureza e não se sinta uma máquina, achando que ele é diferente dos outros, porque o atleta não é diferente dos outros. O atleta é um humano com maior treinamento. E diante desse maior treinamento, tem aí os treinos das resistências psicológicas que conferem a ele esse grau de expertise. Professor, pensando aí neste contexto de pandemia que a Adriana citou e que você também falou aí, né, que falar para um atleta de isolamento é como falar da água para o pinguim. Mas você acredita que, porque a gente sabe que em 2020 esses atletas olímpicos, eles, de alguma maneira, interferiram nos treinos dele, ao contexto da pandemia, né? Precisaram se adaptar, acho que alguns treinos deixaram de ocorrer da melhor maneira possível para a preparação do atleta. Você acredita que esse contexto mudou a questão psicológica dos atletas que estarão em Tóquio? Júlio, mudou e muito. Primeiro, quando a gente pensa no cenário esportivo, é necessário que eu tenha a compreensão que o cenário esportivo, e a gente sempre escuta isso, os atletas estão reunidos para começar a nova temporada. E esse começar a nova temporada não significa que ele vai começar a nova temporada com uma bateria de testes físicos e fisiológicos, né? As aferições dos hemogramas, dos testes de velocidade, das flexibilidades, dos testes de força. Então, isso sim é um fato. Tem outras coisas que começam neste mesmo momento, que começa junto com isso. Sim, o treinamento técnico, os gestos, os movimentos, as vivências em quadra, em pista, em piscina, enfim, na cancha esportiva da qual ele é adepto. Mas uma outra coisa tem que começar exatamente neste momento, que é a preparação psicológica. Porque a preparação psicológica, tanto quanto a preparação física e a preparação técnica, ela tem que ser compreendida como um conjunto único, certo, de informações que vão trazer o atleta para esse tal alto nível, ou para o nível em que ele está encaixado, certo? Pensando nisso, Júlio e Adriana, o que aconteceu com os Jogos Olímpicos de 2020? Houve uma preparação, houve um ciclo preparatório para que eles estivessem em 2020, naquele exato momento, pronto para a competição, para o momento olímpico, para o encontro. E isto faz com que, de uma certa forma, nós tivéssemos
um ciclo, não é, que caminhava num crescente, que chegaria no momento olímpico e tivesse uma trégua para o novo ciclo que ele entrasse, certo? Então, nós chegamos no momento, no ápice do ciclo olímpico 2020 e tivemos que pegar esse vetor e empurrar um pouco para frente, ou seja, empurrar 365 dias para frente. Tudo bem? Eu não vou explicar sobre preparo físico, preparo técnico e tático, porque não é para isso que nós estamos juntos agora. Mas olha só, eu acredito que a minha informação já deu para compreender, só que eu quero trabalhar um pouco mais a questão psicológica. A questão é a seguinte: o que é que eu faço com aquela motivação que estava forte para 2020? O que eu faço com ela? O que é que eu faço com o meu estado aguerrido, que estaria pronto para 2020? Eu consigo postergar ele para 2021? O que eu faço com o meu manejo de ansiedade, que ele estava a toda para eu entrar numa quadra, numa pista, numa piscina em 2020? O que eu faço com isso? Então, veja, o que acontece é que nós tivemos uma prorrogação técnica, eu vou chamar de técnica, uma prorrogação do evento, certo? Mas, do ponto de vista psíquico, nós não temos aqui um botãozinho que dá um retrocesso e que diz assim, ó, agora você descansa um pouquinho, mantenha o seu treinamento e você volta aqui para julho do ano que vem. Então, isso tudo causa um transtorno. Você pergunta, houve uma alteração? Sim, houve uma alteração sensível, certo? Como eu disse anteriormente, na minha primeira fala, às vezes, o grande mal é que o atleta de alto nível, eu chamo de grande mal, mas não é grande mal nenhum, porque não mata ninguém e nem molesta ninguém, mas muitas vezes o atleta de alto nível, ele se sente um semideus, um semi-herói, um mito, e ele acha que ele não sofre dessas variações ou dessas variáveis. No entanto, ele continua humano, né? Ele tem febre, ele tem necessidade de urinar, necessidade de defecar, ele tem medo, ele tem raiva, ele tem alegria, ele tem prazer, ele tem paixão, e se ele tem tudo isso, ele tem ansiedade, ele é humano, ele só tem que perceber e garantir esta percepção de que ele é humano. Então, diante disso, é necessário um reforço no treinamento das capacidades psicológicas para a prática esportiva, para que aquele impacto causado em 2021 não repercuta agora, em 2020, não venha a repercutir negativamente agora, certo? É claro que nós podemos pensar assim, é um novo tempo, é uma nova forma, é uma nova chance, então alguns virão mais fortes e outros virão mais fracos. É possível que pensemos isso? Sim, é possível, mas Júlio e Adriana, isso é possível em qualquer situação humana, qualquer coisa. Eu fiz um investimento financeiro em janeiro, eu me assustei com a subida do dólar, agora eu vou fazer uma reaplicação financeira. Eu estou assustado, eu carrego aquele susto até agora. Se eu for inteligente e sensivelmente humano, é claro que sim, certo? Então, o que eu preciso é ter condições de me reequilibrar psicologicamente para o embate de agora. E eu diria para vocês dois, antes que vocês me façam uma pergunta usando essa nova terminologia, não são novos tempos, não são novos tempos. Quais novos tempos? É um contínuo. É um contínuo. Nós estamos no meio da pandemia. A pandemia está distante de acabar, certo? Então, o que eu vou precisar de ter é uma robustez psicológica para o enfrentamento dela. Então, eu, atleta olímpico, vacinado, vou para os Jogos, eu vou ter que ter os mesmos cuidados, os mesmos isolamentos, as mesmas práticas de contenção, não é? Mesmo porque vai depender de que tipo de vacina eu tomei, cada vacina tem um grau de acuidade, de proteção maior. Então, tudo isso vai fazer diferença para o preparo psicológico.
Eu não sei se eu fui claro, mas eu quero acreditar que eu tenha pontuado pelo menos dados que deixe claro a existência do atleta olímpico no cenário olímpico. Ele não é um mito, ele não é um semideus. Isso é coisa da antiguidade, da Grécia Antiga, não é coisa do mundo atual. E é por isso, né, professor, o senhor deixou muito claro, sim, é por isso também a pertinência de trazer a importância mesmo desse aspecto psicológico, porque ao longo desse ano, além de ter sido postergado toda essa ansiedade da disputa em si, da competição em si, houve também outros fatores emocionais, porque podem ter havido perdas familiares, o medo da doença, ou o próprio enfrentamento da doença em familiares, e isso afeta o psicológico de qualquer ser humano, sobretudo, então são dois aspectos que têm que ser vistos, tanto a preparação como para a Olimpíada, né, como é que vai ser daqui a um ano eu ir para as pistas ou ir para as piscinas, como também como é que eu vou, neste um ano, conseguir me manter emocionalmente ou psicologicamente equilibrado, como o senhor falou, né, equilibrado. Então, Adriana, você falou uma coisa tão séria, você falou agora como uma psicóloga ou uma psicóloga do esportes. O grande problema é a gente entender, e é por isso que eu disse que não é o novo normal, é um tempo decorrente daquilo que, e veja, Adriana e Júlio, que nós não podemos nem falar que é um momento posterior ao pico da pandemia, porque cada semana nós temos um pico numa determinada região do Brasil. Vamos pensar no estado de São Paulo, nós três estamos no estado de São Paulo, cada um numa cidade. E eu acredito que nós estejamos separados equidistantemente e equilibrados. Eu em Jundiaí, Adriana em Botucatu e você em Bauru, certo? Então a distância geográfica que temos, ela se aproxima. Não é? E em um momento a minha região está mais vulnerável, daí ela fica fortalecida, no outro Botucatu está mais vulnerável, daí fortalece, daí Bauru cai, e assim vai pipocando em cada região. Não é possível que o atleta olímpico esteja isento dessa leitura. Ele não está isento dessa leitura. Desculpa, o próximo exemplo ele é um pouco mais trágico, né? Eu, por exemplo, não tive perdas de familiares, espero que vocês também não. Mas eu tenho muitos amigos e muitos clientes clínicos que tiveram perdas, que estão tendo perdas. E o atleta olímpico tem que ter olhos para isso, porque a gente espera que um atleta olímpico seja, no mínimo, culto para entender a sociedade onde ele vive. Não é? Porque senão vai ser um desperdício ele ser tão técnico e tão pouco culto, não é? Então, eu acredito que a natureza humana dê a esse atleta olímpico, que tem aí um ganho de amplitude espacial, que não é apenas a espacial geográfica, mas a espacial cultural, que vai conviver com japoneses, com alemães, com franceses, com irlandeses, em que cada um teve o seu enfrentamento pandêmico, de uma determinada natureza, de acordo com a cultura do seu país, e obviamente que nós também. Então nós temos que entender tudo isso para perceber que o nosso treinamento esportivo exige uma preparação psicológica num momento semelhante a esse em que estamos vivendo, para que a gente consiga superar o momento e ter o enfrentamento para o momento olímpico que está chegando. Perfeito, professor. Agora, esse programa, ele é uma parceria, né, o Júlio já falou no início aí, e a gente vai ter a participação do nosso colega lá da TV Câmara de Bauru, o Nelson Gonçalves, que vai trazer uma pergunta, o senhor está falando, né, do aspecto cultural, social do atleta, e a pergunta dele vai um pouco nesse sentido, né, desse olhar mais amplo do atleta que chega à alta performance. Vamos assistir? Gostaria que os convidados pudessem abastecer a gente com informações sobre a questão do desenvolvimento emocional dos atletas, tendo como exemplo, talvez,
com maior ênfase o esporte ligado ao futebol, já que o desenvolvimento emocional e de traumas de infância de boa parte desses atletas que vêm de condições sociais e vulnerabilidade social desfavoráveis podem ou não desembocar com dificuldades depois para a própria performance, isso em alto nível nas modalidades esportivas que envolvem contratos milionários. A questão da vulnerabilidade. Então, Júlio e Adriana, a pergunta é muito bem colocada e eu sou partidário, sim, de que existe essa vulnerabilidade, certo? Eu sou sabedor de que ela existe. No meu campo profissional, pensando enquanto professor da Unesp, coordenador de um laboratório, nós temos algumas pesquisas, são inúmeras, que tratou da vulnerabilidade dos atletas, inclusive Júlio e Adriana. Nós temos uma produção, uma trilogia de livros que no Brasil eles são os únicos que falam sobre a vulnerabilidade do atleta, certo? A Unesp não deu muito valor a isso, eu liguei na reitoria avisando do lançamento do livro, mas era só mais um livro, então não teve muita ênfase a isso, né? Mas agora é Jogos Olímpicos, então agora parece que a gente tem que falar da vulnerabilidade do atleta. Então agora é importante. Então é assim, existe a vulnerabilidade? Claro. O atleta que vem de uma família com menos-valia sofreu mais para chegar onde chegou? Sim. Eu tenho que lembrar que nós temos uma outra coisa. O atleta que vem de uma família com menos-valia, cujo pai investe a vida dele, pai, e a vida de toda a família para transformá-lo em atleta, não porque o pai é bonzinho, mas porque o pai quer viver nas custas daquele atleta. Então nós temos no futebol, muito mais que em outras modalidades, situações dessas. Eu não vou dar nomes, porque não seria ético, mas se vocês pensarem em 3 grandes jogadores brasileiros, 3 grandes que não estão no Brasil, vocês já mataram, já ganharam na Mega Sena, certo? Então, são bons atletas? São técnicos? São táticos? São resilientes? São. Do ponto de vista psicológico, existem algumas falhas, que não cabe aqui o levantamento delas, certo? No entanto, eles têm a sua eficiência garantida, em especial quando jogam fora do Brasil, nas equipes de fora. Porque na equipe de fora eles ganham em euro, certo? E aqui no Brasil eles representam a seleção brasileira. Então, isto é uma outra vulnerabilidade. Além da vulnerabilidade de base, do ninho, a outra vulnerabilidade do ponto de vista moral, que é um aspecto psicofilosófico, né? A moral não é um aspecto somente psicológico, é um aspecto filosófico. Vai depender da tua criação, vai depender do seu status sociais para entender que aquilo é legal ou é ilegal, certo? Quando a gente vê o Cristiano Ronaldo marcando o gol de ontem para garantir a continuidade na seleção brasileira, da seleção portuguesa, no campeonato da UEFA, você vê o seguinte: é um rapaz que diz que amanhã era lavadeira. É um rapaz que diz que não tinha dinheiro. Mas o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo? Ele se tornou resiliente. Resiliência é uma capacidade psicológica fundamental. Ele não fica chorando sobre o leite derramado da primeira e segunda infância. Ele chora diante da posição atual de quando ele não marca o gol. E ele computa a ele a ineficiência dele naquele exato momento. Então, isso é uma resiliência. Isso é uma robustez psicológica, certo? No entanto, existem algumas situações, Júlio e Adriana, que no nosso cenário, no cenário nacional, por conta da nossa colonização, que faz com que nós estejamos sempre supravalorizando a cultura externa e pouco valorizando a cultura interna. Então, isso do ponto de vista psicológico e do ponto de vista moral e ético, isso deixa a gente mais vulnerável,
Porque o outro sempre vai ser melhor. A chuteira do outro é melhor. A roupa do outro é melhor. O estádio, a arena, né? Veja, a gente chama até de arena. A gente não chama mais de estádio. Né? Então, o estádio do outro é melhor. Quando as condições são semelhantes, no entanto, lá tem mais dinheiro e a cultura deles, que é mais velha do que a nossa, garantiu aquele tipo de avanço que a nossa ainda não chegou. E a cada vez que eu postergo a minha leitura nacional ou nacionalista, daí agora não sei o que é melhor ou o que é pior, para um outro momento, eu continuo dando valor ao outro, certo? E aí a única coisa que vai acontecer é que a vulnerabilidade só vai aumentando. Então eu pergunto para o Júlio e para a Adriana, vocês que têm contato com esse colega que fez a pergunta, maravilha, quer dizer que então quando acabar a pandemia o Brasil tem que acabar, né? Tem que passar um trator de esteira, matar todo mundo e começar de novo, porque nós vamos acabar miseráveis nós já estamos. Miserável de pobreza. O Brasil está um país pobre. O Brasil hoje tem sim gente passando fome. O Brasil hoje tem sim gente morrendo de frio. Mas o Brasil hoje tem cada vez mais ignorante. E isso é uma questão que vai fortalecer a vulnerabilidade. Só tem um jeito de vencer a vulnerabilidade. Eu me fortalecendo psicologicamente, me tornando resiliente e eu me transformando numa pessoa culta. E cultura é para todo mundo. Essa pergunta que foi feita é de alguém que tem uma boa visão social. Mas a visão social me leva até ao extremo para fazer toda essa leitura. Compreendido, com certeza, professor. E por falar em pergunta externa, agora a gente vai acompanhar a participação do jornalista William Douglas. Ele é doutor pela Escola de Educação Física e Esportes da USP, em São Paulo, e ele é autor de um livro que foi recentemente lançado, que chama Brasileiros, Por que Não?, que fala sobre os migrantes na história do esporte olímpico brasileiro e o quanto eles colaboraram muito para as conquistas do Brasil. Vamos acompanhar, então, a colocação do William Douglas. No meu trabalho de doutorado, eu estudei sobre a importância dos migrantes para o esporte olímpico brasileiro. Então, nós temos, por exemplo, as duas modalidades que mais deram medalhas para o Brasil em Jogos Olímpicos, a vela e o judô. As primeiras medalhas nessas modalidades, elas foram conquistadas por migrantes internacionais. O Burkhard Cordes esteve na primeira medalha da vela brasileira, em 1968, ao lado do Reinaldo Conrad, e depois o Chiaki Ishii, em 1972, conquistando a primeira medalha do Brasil no judô, nos Jogos Olímpicos, também uma medalha de bronze. E é importante a gente analisar que o contexto da migração desses atletas, de muitos atletas para o Brasil, ele esteve muito conectado ao contexto histórico. Então nós tivemos aí uma influência da Segunda Guerra Mundial, que trouxe muitos migrantes para o Brasil, e alguns deles viraram atletas. A própria migração do Chiaki Ishii, mesmo sendo já nos anos 60, ela está ligada aí a um contexto de imigração de asiáticos para o Brasil, e depois, já nos anos 2000, a gente tem um movimento também aí de filhos de brasileiros que nasceram no exterior e representaram o Brasil dentro dos Jogos Olímpicos. Então é algo importante também, porque a participação olímpica ela é um marco de identidade muito forte. Quando o atleta ele se apossa desses símbolos como a bandeira, as cores, o hino nacional, isso cria uma marca de conexão identitária muito forte. E essa conexão identitária ela é uma das marcas principais dos Jogos Olímpicos, né? Até o professor McCallum, que é dos Estados Unidos, estuda muito sobre isso também, e ele fala sobre essas diferentes dimensões. Os Jogos Olímpicos eles são uma competição que tem esse caráter universalista, que reúne todo mundo, mas tem também essas dimensões de representação nacional, que é muito forte, sem deixar de lado, é claro, o principal produtor do espetáculo, o principal ator, que é a dimensão individual, a dimensão do atleta. A gente agradece, então, a participação do William Douglas. E, professor, o William tocou em questões importantes, né, desses migrantes que trazem bagagens culturais diferentes, identidades diferentes
Como que fica tudo isso na cabeça de uma pessoa assim que vai para outro país, não necessariamente Brasil, mas tem imigrantes em outras delegações também? Como que fica tudo isso no preparo dele, essas questões culturais também, esses conflitos, enfim, o que dá para a gente falar sobre esse tema? Júlio e Adriana, se vocês tiverem contato com o professor, eu gostaria que vocês, por gentileza, passassem o meu contato para ele, porque nós também temos um livro chamado Os Expatriados do Esporte, que nós estudamos os dois movimentos, o movimento de entrada e o movimento de saída, porque o que tem de atleta brasileiro fora, se a gente for mapear o conjunto de atletas portugueses, mesmo os naturalizados portugueses, nós vamos encontrar uma coisa assim de 40% a 48% de brasileiros que se naturalizaram, certo? E, obviamente, que a mesma incidência que nós sofremos quando nós recebemos de lá para cá, nós estamos exercendo fora daqui, tá bem? Então, mas eu vou responder a tua pergunta, Júlio. Novamente, Júlio e Adriana, eu não queria ser ousado, mas eu queria dizer para vocês que possivelmente vocês estejam falando com o preparador psicológico da equipe de artes marciais dos Emirados Árabes. Vocês estão vendo aí na telinha de vocês? Possivelmente vocês estejam falando com ele. Nós estamos terminando acertos. Por que dos Emirados Árabes? Porque o técnico de artes marciais dos Emirados Árabes é ex-aluno da Unesp. Então, veja, eu estou dando exemplo e eu estou respondendo para vocês as perguntas, né? Existe uma interferência total, maciça. Por quê? Porque, em primeiro lugar, mesmo que eu não queira, vai ter um choque cultural, não é? Vocês dois, Júlio e Adriana, são eminentemente novinhos para se lembrar do exemplo que eu vou dar, novinhos em idade, para o exemplo que eu vou dar para vocês. Mas o nosso grande atleta do São Paulo Futebol Clube, o Raí, quando foi para a França, ele teve um início caótico, ele passou assim quase um ano sendo um zero, sendo um ninguém, ao ponto de perder as unhas dos pés, certo? E aí o grande problema era, se ele no Brasil corria, se ele no Brasil voava, se ele no Brasil era um excelente jogador, por que ele não está rendendo na França? Bom, a primeira grande descoberta, a chuteira que o Raí usava, que era uma chuteira nacional brasileira, não cabia para o clima da França. A chuteira lá no gramado molhado machucava o pé dele, que fazia com que as unhas sofressem atrito e caíssem. Do que eu estou falando? De cultura. De cultura. Certo? Então, é uma questão cultural. Então, toda a questão cultural, obviamente, que vai trazer diferença para nós. Quando eu penso nas artes marciais, especificamente nos exemplos citados pelo colega, eu tenho que lembrar de uma coisa. Veja, a arte marcial, ela já é toda revestida de um conjunto de atitudes ou de hábitos, né? Tanto é que dizem assim, o meu filho é agitado. Põe no judô, porque a filosofia do judô... Não existe filosofia do judô. Não existe. Existe o modus operandi daquela arte marcial. Aquela arte marcial tem tal rito. O jiu-jitsu tem outro rito. O kickbox tem outro rito. Então, porque filosofia é uma ciência que demanda um pouco mais de cuidado quando a gente coloca ela em pauta, certo? E aí, quando a gente pensa nisso, nós estamos novamente falando em questões culturais, certo? A questão cultural, imagine, os hábitos que vão fazer com que os nossos iatistas treine nas raias olímpicas no Japão em momentos que antecedam a entrada na competição. Eles vão estar com um conjunto de outros atletas internacionais que têm outros tipos de hábitos, em outro tipo de lugar, e atenção, com um clima atmosférico diferente do nosso. Então, essas questões culturais, se não forem bem transferidas e adaptadas, nós vamos sofrer muito, e vamos sofrer muito sempre,
certo? E eu diria, Júlio e Adriana, extrapolando no exemplo, imagine, por exemplo, a questão dos nossos jogadores que saem do Brasil para jogar no leste europeu. Qual é a maior queixa desses jogadores? É a comida, eu queria comer arroz com feijão. Pois é um hábito cultural, certo? Então, a mudança de cultura, ela é sufocante. Quando não, eu poderia dizer, ela é castrante, certo? Ela, de certa forma, uma cultura diferente da minha, que tenha um poder maciço sobre mim, de uma certa forma vai fazer com que haja uma tentativa de extinção da minha cultura. Mas isso, meus queridos, vocês são altamente inteligentes, vocês sabem disso. É a questão da aculturação, a que todos nós estamos sujeitos. Você, Júlio, que tem um bebê pequeno, se o seu bebê for crescer em Bauru, numa escola de uma influência alemã, você tem a certeza que quando esse bebê tiver 10, 12 anos, vocês vão ter choques na sua casa, além dos choques da entrada na adolescência, porque você vai ter uma cultura alemã chegando na tua casa de você que não é alemão. E aí eu poderia dar outro exemplo, numa escola espanhola, numa escola italiana, numa escola francesa, qualquer tipo de escola. Então, a cultura pesa, sim, na prática e na manutenção do momento esportivo. E é lógico que no momento olímpico, que a gente diz que é um momento de... Desculpa a risada e a ironia, que a gente diz que é um momento de confraternização. Sim, a confraternização, desde que eu seja primeiro e o outro seja o último. Desde que eu tenha um pódio de um lugar só e que aquele lugar seja o meu. Esse é o momento olímpico de confraternização. Então, isso é um traço cultural. Respondi ou eu saí por uma tangente? Respondeu, professor. Respondeu e já até sinalizou para a próxima pergunta aqui que a gente tinha planejado, que tem a ver com essa questão das nacionalidades, das culturas ou do nacionalismo, né? Também não vamos entrar no mérito de que termo é o mais apropriado, mas que tem a ver também com a representação nacional. E a gente aqui no Brasil, é um tema assim que não é segredo para ninguém, há bastante tempo já, a gente, é um senso um pouco comum que os atletas brasileiros, em momentos de grande pressão, de competições, na hora de decidir mesmo, na hora H, costumam amarelar, né? Aquela coisa de não suportar a pressão psicológica, de estarem despreparados. A gente criou essa fama, então eu queria perguntar para o senhor, essa fama, ela é justa? Ela já foi justa, ela continua justa? E como é que um atleta pode ter uma robustez emocional para lidar com essa fama, com a pressão que existe, porque todo mundo quer ganhar, o senhor acabou de falar aí, né? Está defendendo o seu país e também quer fazer bonito, e também com o advento da internet, que aproxima tanto crítica, cancelamento, cobranças, aumenta ainda mais a pressão nos tempos atuais, né? Eu queria que o senhor fizesse um mix aí nessa resposta, por favor. Adriana, eu inclusive, quando você fala isso, eu percebi que eu pulei um pedacinho de uma das falas dos colegas externos, quando eles falam da questão da bandeira, do hino nacional. Eu queria contar duas coisas muito rápidas para vocês. Eu estive um tempo em Portugal, morei em Lisboa, fazendo o meu pós-doutorado, e aí eu morava no Alto Chiado. Foi uma escolha. Eu escolhi pela internet o lugar de morar, eu optei por morar no Alto Chiado. Mas é o lugar boêmio, é o lugar que tem música, é o lugar que tem muita bebedeira. Qual é o problema? Posso morar no Alto Chiado? Vou morar no Alto Chiado. E aí, o que tinha no Alto Chiado? Quando eu descia da minha casa para pegar o metrô na estação Alto Chiado, eu passava pela Embaixada do Brasil. E toda quinta-feira eu adiantava a minha saída para ver o hasteamento da bandeira nacional. Imagina, eu estou falando de uma pessoa que já estava formado, que já tinha um mestrado, que tinha um doutorado, que já era livre docente, que estava partindo para o exame titular, que estava fazendo um pós-doutorado, então, que suponha-se que tenha uma cultura e uma inteligência ali no nível bom para poder encarar aquilo com tranquilidade.
Tá, por que eu estou dando esses detalhes? Porque toda quinta-feira eu chorava feito um cabrito. Eu começava cantando o hino nacional, oh, vira, e daqui a pouco, quando eu me tocava, eu estava chorando. Por quê? Porque era o meu país, era a minha bandeira, é a minha pátria. Eu estou ali pago por aquele governo, por aquele povo. Ainda que naquela época eu também fosse contrário ao governo do momento. Que eu acredito que isso seja meio genético, a gente não vai discutir isso agora, certo? Mas veja só que coisa, essa natureza, ela tem que existir. Mas agora esse exemplo só vai fazer sentido se eu der o segundo exemplo. Eu tive uma professora na faculdade de filosofia, eu fiz filosofia na Unicamp, e eu me lembro que a gente tinha lá, nos horários de almoço, nos intervalos, a gente tinha curso livre de francês, curso livre de alemão, e eu me enfiei em tudo quanto era curso livre, né? E um belo dia, no meio da aula, não sei por que motivo, saiu a coisa assim, quem faz línguas no horário de almoço? Daí eu levantei a mão, nós éramos em 12, somente eu e uma outra pessoa levantamos a mão. Daí começaram, os Caxias, os não sei o quê. Ela olhou e disse assim, então, eu gostaria de acreditar que o Afonso e o Dimas estejam fazendo isso, porque quando eles estiverem numa carreira universitária e eles saírem do Brasil, eles possam falar com os interlocutores deles na língua deles. E isso vai dar a eles, olha a palavra, autonomia. Então, hoje, quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou para a Bélgica ou quando eu vou para a França, eu falo em francês. No aeroporto, eu falo em francês. Quando eu chego na Alemanha, eu falo em alemão, porque eu aprendi, porque eu estudo até hoje, senão eu perco a língua. E essa é uma questão identitária que eu faço mostrar lá fora que eu sou brasileiro, mas não sou burro. Que eu sou brasileiro, que o meu país pode estar no terceiro mundo da economia, mas do ponto de vista cultural e intelectual, nós somos produtivos e de ponta. Eu faço uma força incrível para falar isso, e eu faço força para que os meus alunos entendam que tem que ser assim. Porque senão eu vou continuar com a síndrome do cachorro vira-lata. Agora eu estou respondendo a tua pergunta. A síndrome do cachorro vira-lata é assim, é o que você joga? Basquete. Mas o melhor do basquete é os Estados Unidos e Cuba, e o time da Itália. E o que você joga? Eu jogo voleibol. Voleibol que nós somos campeão de tudo. Perdemos ontem para a Rússia, que não significa nada. Vamos ver o que vamos fazer agora para encarar a medalha na final. Mas, eu jogo vôlei. Mas a Rússia é boa. Quer dizer, nem naquilo que nós somos bons nós nos apoderamos. Então, isso é uma fragilidade, certo? É uma fragilidade comportamental, que obviamente é um retrato da minha mente, né? Porque o meu comportamento espelha a minha mente, e isso demanda uma melhora dessa tal robustez. Como melhorar a robustez psicológica, robustez mental? Melhorando a minha autoestima. Melhorando a minha autoestima. Certo? Então, eu tenho que melhorar a minha autoestima. Eu tenho, por exemplo, se vocês me chamassem para uma entrevista, geralmente eu peço um roteiro anterior para ver se eu estou por dentro, se eu posso fugir de alguma coisa. E aí, às vezes, eu venho para o desafio. Eu prefiro o desafio porque eu acho que no desafio eu me saio melhor. Porque eu tenho que criar as estratégias à medida que a pergunta aparece. Certo? Mas não é só por isso. É porque é nesse momento que eu desafio a minha robustez. É nesse momento que eu verifico se a minha resistência psicológica e se a minha resiliência está acurada para que eu tenha uma vida boa no meu grupo social, no grupo do qual eu sou membro, que eu sou parte, que eu sou líder, enfim, mas do grupo externo que não seja apenas o grupo da entrevista, certo? E mais do que isso, para que eu tenha palavras que caibam desde para o mais alto literata, para o mais alto intelectual, até o coitadinho do gari que está varrendo a rua aqui embaixo do meu prédio e está escutando a minha entrevista. Ele tem que entender o que eu estou falando. Porque se eu tiver somente uma conversa
na língua psicologês, não vai prestar para ninguém, nem para mim, certo? Então, numa situação dessa, como é que eu faço isso? Melhorando a minha autoestima. Então, Adriana, e melhorar a autoestima, minha querida, não é fácil, porque demanda uma série de sacrifícios. Demanda, em primeiro lugar, eu enxergar o meu tamanho, quem sou eu. E quando eu digo enxergar quem sou eu, não quer dizer assim, quantas medalhas o Afonso tem? Ele tem 10 medalhas olímpicas. Olha para mim, não significa nada. Você continua tendo pé de barro, você é humano. Como você supera a vergonha? Como você supera o medo? Como você maneja a ansiedade? Como você lida com as suas motivações? Como você lida com a sua vida interna, a tua vida consigo e a tua vida com os demais outros. Quando eu começo a falar isso, eu começo a falar da minha autoestima. Aí eu estou pertinho da robustez mental. Aí não há rede social mais que derrube, né, professor? Professor Afonso, infelizmente o nosso tempo está se esgotando neste primeiro bloco, mas a gente gostaria de agradecer demais a sua contribuição, suas palavras. Foi um bate-papo muito profícuo, certamente esclareceu muita coisa para a gente, e é por isso que você é tão requisitado normalmente quando se fala desse tema no Brasil. Mais uma vez, em nome das TVs Unesp, Câmara Botucatu e Câmara de Bauru, agradeço demais a sua presença com a gente. Júlio e Adriana, tenham certeza que eu estou sempre à disposição. O que eu faço é meramente retribuir à sociedade que pagou para que eu me formasse, porque eu sou aluno de escola pública, da pré-escola ao exame de titular. Eu tenho uma honra muito grande de ser da escola pública e de ter recebido tanto do país, que hoje está no estado que está, mas eu recebi muito dele, e faço força e empenho para devolver para o país aquilo que eu tive, certo? Então, todas as vezes que vocês baterem nas minhas portas, tanto na porta particular, na minha porta privada, que é a minha casa, estou recebendo vocês no meu consultório, isso daqui é o meu consultório, certo? E recebo vocês na Unesp igualmente. Eu recebo com muita boa vontade, com a vontade de partilhar o pouco que eu tenho, mas que seja grande junto com o pouco que vocês me dão, e aí a gente forma um monte grande, e isso é muito bom. E que tenhamos um bom desempenho nos Jogos Olímpicos. Eu não quero bom desempenho que a gente traga todas as medalhas, isso é impossível, isso faz parte, inclusive, né, da nossa autocrítica, mas que nós tenhamos um desempenho suficiente para que os nossos atletas saiam de lá cada vez mais humanos e menos fragilizados. Muito obrigado pela possibilidade de passar esta manhã com vocês. A gente que agradece, viu, professor? E a gente está na torcida também, claro. A gente vai ficando por aqui agora nesse primeiro bloco. E na volta, que vai ser rapidinho, vamos trazer um bate-papo com uma campeã olímpica. A Mal Rimage conversa conosco, que vai falar um pouquinho também dessa preparação psicológica, dessa rotina, da robustez emocional que o professor Afonso trouxe com tanta ênfase aqui para a gente no primeiro bloco. A gente já volta, não sai daí, tá bom?